Olá, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, meus queridos amigos católicos, evangélicos e espíritas, tá? Continuando o nosso estudo sobre escatologia, hoje eu quero conversar com vocês sobre os escarnecedores da vinda de Cristo. Vocês sabiam que existem muitos escarnecedores da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo? E por que vocês acham que há esses escarnecedores? O que são esses escarnecedores? São pessoas que zombam da vinda de Cristo e não acreditam que Jesus Cristo virá novamente. Sabe, todas as coisas que estão acontecendo são sinais da vinda de Cristo. O próprio Jesus disse isso na palavra dele, na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, quando ele esteve aqui na Terra. Então, existem muitos escarnecedores da vinda. Então, tem muitas pessoas que não creem e até zombam, sabe, da segunda vinda de Jesus Cristo. Claro que existe a vinda de Cristo Jesus quando a gente também morre e vai para a glória do Senhor. Existe isso. Você, de repente, dorme e você acorda com Cristo. Ou seja, Jesus Cristo veio para você. Também existe essa segunda vinda. Mas a segunda vida, a vinda real, que Jesus Cristo vai vir fisicamente sobre as nuvens com grande poder e glória, é real, porque está escrito na palavra dele que ele virá com grande poder e glória sobre as nuvens, e todo olho verá. Isn't it crazy how much we can get caught up in our own lives? Not really noticing the things in front of us, and taking for granted those around us. And not realizing how our entire world can change in an instant. Hey, are you okay? Mom! My wife, she was right here. Reports all over the country and even internationally. Hong Kong, England, Russia are much the same. We can't stay in the city. Come on! If one of us doesn't make it, you have to keep going. It's gonna be okay. High school feels like 100 years ago. We have restored calm to the world under one government, one currency, one belief. He scares me. He scares me too. Guess we got lucky. Maybe it wasn't just luck. Maybe it was something more than that. What's with the gun? For protection, it's better to not ask too many questions. What? Oh, that's my dad. I said get in. If anybody finds out what we've been doing, it's gonna be bad. No one's gonna find out anything because we're gonna find them. We really have to leave. No! Grab on! It's a dark time. Everybody's asking, why am I still here? If we stick together, we'll find out. Então, essa segunda vinda é verdade, está escrito na palavra do Senhor, tá? Porque Jesus disse: em verdade vos digo. Ele afirmou isto claramente, tá? Então, aqui eu vou ler em 2 Pedro, vamos lá em 2 Pedro, vamos ler a Bíblia aqui. 2 Pedro, vamos lá, Pedro. 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 3, 4 e 9. O que diz lá? No versículo 3 diz o seguinte, tá? Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, as suas próprias vontades carnais, tá?
E aí também diz assim, né? Os versículos 4 também. O versículo 4 diz o seguinte: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, ou seja, os pais morreram, né? Todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Muitas pessoas falam isto no dia de hoje. Vocês já perceberam isso? Prestem atenção, meus amados e queridos irmãos. Olha o que está escrito aqui. Há mais de 2000 anos atrás, o apóstolo Pedro, né, que Jesus disse sobre Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus Cristo mudou o nome dele de Pedro. Ele se chamava Cefas. E Jesus Cristo mudou o nome dele para Pedro. Ele disse, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Muitos dizem isso. Muitos até hoje dizem isso. Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Muitos dizem isso. E o versículo 9 diz o seguinte: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco. O que é longânimo? Deus tem uma longa paciência com todos nós, mas é grande paciência, muita paciência com todos nós, com todas as pessoas más. Arrependam-se e volte-se para Jesus Cristo, voltem-se para Deus, para a palavra do Senhor, para Deus. Voltem a fazer as coisas que está escrito aqui na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, no Velho e no Novo Testamento. Ele é o melhor manual para nós nos dias de hoje, tá, meus amados queridos? E aqui também nós temos os tempos difíceis. Na Bíblia fala sobre os tempos difíceis que nós estamos passando agora. Que tempo difícil que nós estamos passando agora em todos os sentidos, tá? Então, o tempo difícil que nós estamos passando aqui é no trabalho, é aquela correria, a mãe que vai buscar os filhos na escola, vai levar e vai buscar o pai também, que tem que trabalhar, as esposas que antigamente não precisavam trabalhar, mas agora elas têm que trabalhar para ajudar o homem. E também a maioria das mulheres, às vezes quando não é por causa desse motivo, elas não querem deixar de trabalhar, elas querem trabalhar, elas não querem ficar em casa. Não é verdade? Não é igual antigamente. Então, os dias estão trabalhosos, a vida corrida, carros para lá e para cá, né? E aí tem esses tempos difíceis, juntando com as doenças, com o Covid-19 que nós estamos tendo agora, nesses tempos, no meio desses tempos difíceis, torna os tempos mais difíceis ainda, porque agora deu uma parada geral no mundo e aí atrapalha um pouco a economia, principalmente nos países mais pobres, de terceiro mundo, como o Brasil, por exemplo. O Brasil não é um dos países mais pobres, não. É que há muita corrupção e dinheiro distribuído de formas erradas, vamos dizer assim. Porque o Brasil é um país grande, que tem grandes recursos e que pode se tornar uma grande nação. E eu creio nisso, que o nosso país vai se tornar uma grande nação e vai ajudar outros povos. Não é verdade? Então, aqui diz assim, ó, tempos difíceis na economia, saúde, educação, né? Porque hoje em dia os professores têm medo de dar aula porque existem muitas crianças mal educadas. Tem crianças que querem bater nos professores. E existem muitas coisas horrorosas que acontecem. Eu me lembro que eu acho que foi ano passado que houve aquele massacre daqueles alunos que entraram, depois que eles terminaram a escola, eles entraram lá encapuzados, né, todos vestidos com metralhadoras, matando os alunos ali. São coisas difíceis, tempos difíceis, momentos difíceis. Na saúde, na educação, a gente fica com medo, né? Na saúde, pelo motivo da saúde não ser assim, de boa qualidade. Aqui no Brasil, em alguns lugares, em alguns estados, é bom. Aqui no estado de São Paulo ainda
Por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, na região de São José do Rio Preto, a saúde ainda é boa, mas existem muitas cidades como no Rio de Janeiro e outras cidades, lá na própria cidade de São Paulo, deixa muito a desejar. Não só lá, mas em outros estados também, né? E em outros países também. Então acontece muito isso, né? Então são tempos trabalhosos, tanto na política, na educação, na saúde, na política porque existe muita corrupção, né? Existem muitos desafios políticos, muitos desafios, muitas desavenças, muitas faltas de concordâncias, né? Que geram muitas coisas ruins para nós, né? E é tanta correria que o homem ele fica estressado, né? O homem tem morrido, muitos têm morrido de infartos de coração, infartos no coração, derrames. Aí o que acontece? Aquele empresário, por exemplo, que tem uma empresa, de repente ele fale e fica com muitas dívidas para pagar, às vezes acaba se matando, ou ele entra numa grande depressão ou dá um infarto. Se ele não tiver a força de Deus com ele, ele não tiver pegado com Deus, o corpo, a pressão é muito forte. É o que está acontecendo nos dias de hoje. A pressão do mundo é muito forte, né? E aí tem muito estresse, né? E aí tem muitas pessoas que roubam, muitos ladrões. Aí as pessoas roubam mesmo porque as coisas estão difíceis em todos os sentidos. Talvez nos países de primeiro mundo, não aconteça tanto, mas acontece também, porque às vezes a pessoa não consegue chegar lá, não consegue desenvolver na vida, né? Então ela acaba entrando no mundo do crime, do roubo, né? Então aí o que acontece? Por exemplo, o roubo, há também o homicídio. O homicídio, né? E aí as pessoas acabam traindo umas às outras por dinheiro, no trabalho, em todos os lugares. Traições, né? Acaba ocorrendo isso. Aí a gente chama isso de capitalismo selvagem, tá? Esse negócio de roubo, de corrupção, é o capitalismo selvagem, um querendo tirar do outro, entendeu? Então ocorre muito isso nos dias de hoje, e isso daí traz um estresse tremendo para nós, uma insegurança para todos nós, né? E aqui o que acontece? Aumenta a violência, né? Isso é uma consequência de tudo isso que eu tô falando, a violência, e aí ocorre muitos desempregos, né? E aí acontecendo os desempregos, pode acontecer da pessoa querer falar, eu não estou conseguindo emprego, eu vou ter que roubar para sustentar os meus filhos, acaba fazendo coisas erradas, né? Coisas que não agradam a Deus, né? E principalmente se a pessoa não tem Deus no coração. Então, tudo isso destrói as relações familiares que existiam antigamente. Então, isso fala sobre esses tempos trabalhosos. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, tá? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Cadê? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, tá? Deixa eu ver aqui. Não. 2 Timóteo aqui, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nossa, está falando claramente aqui. Timóteo disse isso há mais de 2000 anos atrás. E ele disse, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, que é sobre o que eu discorri agora com vocês, agora, neste momento. Então, meus amados, queridos, amigos, irmãos em Cristo Jesus, era esta mensagem que eu quis deixar para vocês neste dia, e eu quero desejar agora para vocês Shalom Adonai, a paz do Senhor. Que Deus esteja abençoando vocês e que com todas essas coisas nós estejamos ligados e conectados a Deus, a Jesus Cristo,